pois então, no dia 8 de janeiro, Forças Armadas terceirizam punição a militares para o STF. Ou seja, a gente pode dizer que é passar a tutela de punir pessoas que fazem e integram a sua corporação, passam isso para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é o típico e básico Pôncio Pilatos. Eu lavo as minhas mãos. Vocês façam o que vocês quiserem. É isso que a gente está vendo aqui. Enquanto a investigação da Polícia Federal sobre a tentativa do golpe indiciou 27 militares e fez general de 4 estrelas passar o Natal na cadeia, né? General Braga Neto, as apurações das Forças Armadas a respeito do 8 de janeiro, são discretas. A falta de notoriedade é consequência de uma decisão estratégica. O Ministério da Defesa preferiu centralizar na Justiça Comum as apurações sobre as invasões às sedes dos 3 poderes. A investigação ficou com a Polícia Federal e foi encaminhada ao STF. O inquérito descobriu até militares com planos para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Relatório foi encaminhado ao STF e à Procuradoria-Geral da República para analisar se denuncia ou não os envolvidos. Já as Forças Armadas entregaram poucos resultados e pouca transparência, né? A reportagem que foi feita e publicada pelo portal UOL de Notícias, né, pediu à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica a relação de sindicâncias e inquéritos abertos, porém, nenhum deles repassou as informações. O trio nem sequer indicou a quantidade de militares investigados, número de punições, infrações cometidas e penas aplicadas tampouco foram informados. O Exército foi o único a responder sobre o pedido. Justificou que não havia tempo hábil para fazer o levantamento. Para você ver, né? Essa solicitação do portal de notícias feita na segunda-feira, dia 6, né? Infelizmente. Apesar do silêncio, sabe-se que a Marinha, no caso, a instituição, abriu 3 procedimentos administrativos. 2 deles terminaram em arquivamento, do outro não há informação, ou seja, eles por eles mesmos, né? Ou elas por elas, como é dito o ditado. Já Moraes é citado como centralizador, né? Uma combinação de fatores fez o caso ficar na Justiça Comum. Ministro da Defesa José Múcio Monteiro é reservado, sereno e trabalha nos bastidores. A descrição de Múcio contrasta com o perfil centralizador de Moraes. O ministro do STF se tornou a imagem da investigação contra os golpistas, tal qual Sérgio Moro tornou-se centralizador na investigação da Lava Jato, como a gente lembra muito bem, né? Isso só a título de comparação, tá? Também pesou o Ministério da Defesa querer distância do assunto. Com a apuração a cargo do Supremo, as Forças Armadas aparecem menos no noticiário e o desgaste diminui. Ou seja, será que é estratégico isso? Não sei, me diga você, caro telespectador. Nesta semana, houve um exemplo desta terceirização. A Justiça Militar indicou os coronéis que, após a derrota de Jair Bolsonaro em 2022, elaboraram uma carta pressionando o comando do Exército a dar um golpe. Reunidas as provas, o caso foi remetido ao STF. Caberá ao Exército se limitar a cumprir as penas de quem for condenado pela Justiça Comum. Para vocês verem, né? Poucas e curtas punições. Esse é o resultado final de todo este apurado, de toda esta investigação envolvendo militares, né? Pessoas que integram as Forças Armadas brasileiras. Estas, né, as Forças Armadas, fizeram investigações pontuais. Os resultados não chamaram atenção e contrastam, com a magnitude do envolvimento de seus integrantes. O comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, teria concordado com o golpe. O Exército tem 27 oficiais indiciados
Polícia Federal, muitos deles estão na reserva, mas nas Forças Armadas, quem sai da ativa continua submetido ao Código Militar. A prisão do coronel da reserva Adriano Camargo Testoni mostra a diferença das punições da Justiça Militar. O oficial passou 1 mês e 18 dias na cadeia ao ser condenado por injúria porque xingou os generais. A pena máxima para ele era de 6 meses. O Código Penal aplicado a civis estabelece pena de até 3 anos para pessoas que cometem injúria. Ou seja, será que há uma certa discrepância entre categorias da sociedade? Se eu, civil comum, cometo um crime de injúria contra um oficial, eu posso pegar até 3 anos de reclusão. Já alguém que integra estas mesmas corporações, apenas 6 meses. E, nesse caso, ficou apenas 1 mês e 18 dias, né? Será que há certa discrepância? De novo, não sei, me responda você, caro telespectador. Passados 2 anos das invasões, as punições conhecidas das Forças Armadas são irrisórias. Ao mesmo tempo, fardados de alta patente engrossam o inquérito da Polícia Federal sobre tentativa de golpe. São 27 do total de 40 indiciados. O UOL apurou que o Ministério da Defesa não vê problemas. A avaliação é que a Polícia Federal e o STF darão a resposta condenando os envolvidos, afastando qualquer impunidade. Essa é a esperança que se tem graças a uma justiça e a uma corporação de polícia federal que trabalham com transparência e imparcialidade, que outrora não tiveram. Isso é o que a gente está vendo agora com relação à condenação dos atos do 8 de janeiro. E aí vem depois o pedido, o grito, o escândalo, melhor dizendo, daqueles que se dizem defensores da população pelo pedido de anistia, não visando o pequeno, não visando os civis, mas visando os grandes. Porque em sendo colocado anistia para estas pessoas que estavam depredando o patrimônio público, pode se estender para os mandantes. Então, essa é a verdadeira armação que querem fazer-nos engolir goela abaixo. Essa é a verdade. Pois então, está aí. Feliz 8 de janeiro para vocês. É isso que eu digo, tá bom?